Hoje irei tentar explicar como certos agrupamentos narcisistas, eu falei em outros vídeos sobre narcisismo coletivo, então narcisismo coletivo, agrupamentos, grupos narcisistas, como a paranoia pode ser induzida na participação desses grupos, né? Quem tiver mais interesse, procura aqui narcisismo coletivo no canal, que vocês vão achar outros vídeos sobre, né? Para entender como participar de um grupo pode tornar alguém paranoico, porque certamente vocês já viram alguém passando por isso, ou já passaram por isso, né? De pessoa que de repente começa a discutir certos temas e entra numa espécie de pensamento paranoico, conspirador, né? Certos temas ligados à política, por exemplo, podem levar a esse tipo de pensamento. Então, como que isso acontece? O básico para compreender isso são alguns conceitos do behaviorismo. Behaviorismo é uma tradição é uma área, uma escola da psicologia que buscava entender a origem externa, os contextos associados a certos comportamentos. E uma coisa que é um princípio básico do behaviorismo é que um comportamento reforçado, gratificado de alguma forma, tende a se manter, um comportamento punido tende a ser extinto ou diminuído em sua incidência. Então, por exemplo, se você faz algo e o grupo que você faz parte aprovou, te elogiou ou te gratificou de alguma forma, fala bem de você, aquele seu comportamento tem você, por se sentir bem, feliz ao ser elogiado, gratificado, reforçado, tende a manter aquele comportamento. Se você é punido por esse grupo, você tende a inibir esse comportamento ou ficar emocionalmente desregulado. Esses dois aspectos são muito importantes para entender como se dá a modelagem de crenças. Muitas vezes a participação em grupos faz com que nossas crenças ao longo do tempo de participação seja transformada. Quando eu falo também de grupos, não é só um grupo, digamos, você participa de um grupo que seja sua família, sua religião, a política, no trabalho, não é só isso. Às vezes esse grupo pode ser um grupo completamente virtual, né? Algo na internet, ou um conjunto de interesses que você também se sente parte de um grupo. O importante é que haja pessoas que alimentem essas crenças em você, que haja pessoas que vão, de alguma forma, dizer que essas crenças são corretas e que as outras crenças são erradas. Então, o que significa? Que às vezes nós podemos acreditar em coisas que não são correspondentes à realidade, acreditar em coisas que são paranoicas ou conspiratórias porque nos disseram que é certo, ou porque a gente se sente bem acreditando nelas, e o a gente se sente bem não é algo interior, é porque alguém nos elogiou e a gente associa acreditar naquilo a um sentimento de participar de algum grupo, né? Então, como que se forma uma crença paranoica? Porque às vezes você vai encontrar uma pessoa que não é paranoide, não tem transtorno de personalidade paranoide, né? Não tem psicose paranoide, mas ela vai entrar num grupo e desenvolver ali. Então alguma coisa tem que explicar esse fenômeno. E é justamente esse processo de reforço e punição. Há grupos que reforçam o pensamento paranoico, tá? O que nós temos então? Uma pessoa X entrou num grupo, ela começa a participar daquele grupo com um interesse muito específico, pode ser um interesse em temas exóticos, em curiosidades, pode ser um interesse político, pode ser questões religiosas, pode ser o que for. Ela nesse grupo vai ter as opiniões do grupo predominantes reforçadas e as outras opiniões punidas. No entanto, há grupos que são mais abertos e mais fechados. Há grupos que aceitam mais discordância. Por exemplo, falando dos grupos que eu participo, de minhas áreas profissionais, na sociologia e na psicologia, há discordâncias enormes. Sociólogos não concordam, psicólogos não concordam. Se a gente outras categorias, outras áreas que eu conheço das ciências humanas, cientistas políticos não concordam. Veja a Globo News, né? Quando tem um tema difícil, eles chamam, 4 especialistas para debater, cada um de uma universidade. Vai estar lá, os 4 vão discordar. E dificilmente vão chegar, se for um debate mais aberto sobre um tema polêmico, eles vão discordar. Tá? É muito mais fácil que os jornalistas concordem entre si, porque tem uma visão editorial de
de uma empresa, mas que os convidados normalmente discordam. Quando a gente tem discussões acadêmicas, em eventos acadêmicos, todo mundo discorda de todo mundo. Então tem grupos que podem ser, a ciência é tipicamente assim, abertas à divergência, e algo só vira hegemônico na ciência quando há muito consenso por uma coisa, ela é feita de dissensos. Mas tem grupos que não são abertos, tem grupos que não aceitam divergências. Esses grupos normalmente vão reforçar as mesmas coisas e punir as mesmas coisas, e não vai ter quem proteja você dentro desse grupo. Quanto mais fechado o grupo, maior a chance desse grupo induzir a crenças paranoides. Crenças de que existem alguém lá fora querendo fazer mal, que existe um outro interessado em prejudicar esse grupo. Então, quanto mais fechado, ou seja, quanto mais exótico o tema de interesse, ou quanto politicamente mais inflexível, maior a chance de ter uma crença paranoica. Tá? Então, o que acontece na prática? Você está participando desse grupo, as crenças paranoides são reforçadas para as pessoas não dizerem, você está certo, você está falando uma coisa legal, né? E quando você apresenta um questionamento, não, gente, isso aí é meio estranho, a gente não tem provas de que isso está acontecendo. Aí as pessoas, que você pensa que é? Por que você está inventando isso? Você está nos traindo, está tentando nos enganar. E aí você se sente mal, ou se sente punido por aquele grupo. Poxa, será que eu estou errado? Aí começa um processo. Será que eu estou errado em não concordar com eles? Eles são várias pessoas e estão dizendo que eu estou errado. E aí você começa a rever suas crenças e convergir. Só que quanto mais o grupo se fecha, punindo questionamentos, ou punindo a tentativa de outras pessoas de trazer uma prova concreta, factual, de que aquilo talvez esteja errado, mais o grupo se torna paranoico, mais as crenças enviesadas daquele grupo vão ser reforçadas e vão virar realidade. Por exemplo, se um grupo se considera vítima e perseguido, e ele não é, e de fato você vê que esse grupo pode ser, digamos, hegemônico, ter uma forma de poder social, mas aí se vê como vítima. E aí você diz, não, gente, peraí, ninguém tá, eu vejo isso, por exemplo, em grupos religiosos, ninguém tá perseguindo a religião, né? Eu lembro uma menina, recentemente eu vi um vídeo dela, me passaram um vídeo do TikTok, era uma menina religiosa, ela continua sendo religiosa, que ela falou, pera, gente, a gente não, eu comecei a estudar mais, acho que foi estudar direito, e agora eu vi que nós não somos perseguidos, porque a maioria da população brasileira é cristã. Né? Aí as pessoas começaram a excluir ela. A menina, uma jovem, 19, por aí, 20 anos. Né? E começaram a excluir ela, tratar ela mal. Mas não há uma perseguição de grupos hegemônicos. Isso normalmente não é um tipo de fenômeno de perseguição que existe. Tá? Normalmente é mais uma crença. E aí a pessoa questiona a crença, ela é excluída daquele grupo. Então muitas vezes as crenças vão virando distorções, ficando cada vez mais enviesadas, o grupo às vezes começa a se achar vítima, sendo que não é vítima de nada, começa a ver inimigos onde não tem, né? Politicamente a gente vê isso, um fenômeno de tratar todos os que são divergentes como inimigos da nação, comunistas e coisas assim. Então, mas não é comunista, sei lá. Às vezes a pessoa só não vota na mesma coisa, a pessoa tem outras preocupações opostas à sua, diferentes da sua. Não significa que ela é comunista ou coisas assim. Mas ela é colocada nessa categoria porque você está muito paranoico achando que tem comunista embaixo do tapete. Ou que todo mundo quer fazer mal a você, que todo mundo está contra você. Então isso é uma escalada que vai se tornando paranoide, e você vai começar a ver coisas onde não tem, inimigos onde não tem. E às vezes são pessoas que só divergem levemente de você, ou que priorizam outras coisas na vida. Então a gente tem uma escalada de um viés cognitivo para distorção cognitiva para paranoia. O que é um viés? Um viés cognitivo é quando você tem uma impressão, digamos, pessoas com vieses, a pessoa se acha feia, ou eu me considero feio, eu acho que as pessoas não me acham bonito, isso é um viés. Um viés, digamos,
que pode ser revertido. Você pode alguém chegar e falar com você, não, eu considero você uma pessoa bonita, olha só, as pessoas te consideram bonitas, elas falam isso. O viés pode ser desfeito. O viés, mostrando provas da realidade, ele é suspendido. Não, por terapia, muitas vezes em terapia a gente trata os vieses das pessoas, né? Principalmente as terapias cognitivo-comportamentais tratam muitas vezes de vieses. O viés, no entanto, pode se amplificar para o que a gente chamaria de uma distorção cognitiva. A gente vai falar de distorções cognitivas quando, além do viés, você vai encaixar as coisas para se adequarem no que você acha que é real. Por exemplo, esse exemplo, eu sou feio. Aí as pessoas dizem, você não é. A gente tem uma distorção quando você vai começar a achar fatos da realidade onde não tem. Digamos, alguém te elogiou, você vai dizer, mas essa pessoa elogiou porque ela tem pena de mim. Então, veja, antes você tem um viés, você se acha feio, alguém te diz que não, você é. Talvez é verdade, as pessoas gostam de mim. Aí o distorção. Essa pessoa me acha feio, mas ela está dizendo que eu sou bonito porque tem dó, tem piedade, tem pena. Então você mantém o viés. Então a gente já tem uma distorção. Vira paranoia quando você acha que as pessoas te perseguem pela sua aparência, né? As pessoas me perseguem porque eu sou assim. Então você não só tem um viés, você não só tem uma distorção, mas você tem uma convicção de que as pessoas usam essa característica que você atribui, sei lá, ser feio. A gente pode falar de outras coisas, de ter algum outro tipo de traço cultural, participação religiosa, participação política ou de um grupo étnico. E as pessoas me perseguem por isso, né? Digamos, eu sou estranho, as pessoas me perseguem. Você começa a achar que os outros estão contra você, então é um passo adiante. Viés é uma leve crença. Distorção é quando você, mesmo confrontado com a realidade, você dá um jeito de se convencer de que a sua crença é verdadeira. Paranoia a sua crença é verdadeira e não só isso, as pessoas estão contra você. Então é um passo adiante. Então nós temos grupos que induzem a isso. Participação religiosa, política, familiar, profissional podem induzir a isso. Certos temas e opiniões vão ser sempre reforçados, outros sempre punidos. Num longo prazo, então, a gente tem esse processo de modelação de crença, que primeiro vai... Por exemplo, se você é uma pessoa que tem um viés, você já se sente mal, digamos, me sinto mal sozinho. Você entra no grupo, o grupo te dá uma autoestima. Dentro desse grupo, no entanto, as pessoas têm distorções, mas você está pagando a sua autoestima de pertencer a esse grupo com distorções. Você aceita as distorções porque você se sente bem, de certa forma. E, ao mesmo tempo, você vai participando desse grupo, você vai tendo as crenças modeladas. Começa com viés, transforma em distorção, vai para a paranoia. É importante nesse processo, que é de longo prazo, não costuma ser de um dia para o outro, não costuma ser nem dias, semanas, costuma ser meses ou às vezes anos, tá? Normalmente alguns meses já dá para ter uma distorção formada. Eu digo que a paranoia precisa de alguns anos, né, de participação, 1, 2 anos pelo menos num grupo, né? Existe um papel das emoções nisso. Quanto mais medo é associado a esse processo de reforço e punição, quanto mais medo de ser excluído do grupo, ou quanto mais medo que se alimenta de um inimigo externo, mais esse grupo consegue modelar suas crenças, porque nós somos governados muito mais por nossos aspectos primitivos. Qual é o aspecto mais primitivo do animal querendo a sobrevivência no ambiente? É o medo. O medo faz o animal correr ou atacar para sobreviver. O medo é a nossa emoção mais primitiva, então ela é a que mais modela nossas crenças, o medo de ser excluído, o medo de que os outros queiram nos fazer mal. Então, muitas vezes, as pessoas, principalmente pessoas que são manipuladoras dentro de grupos, tentam te induzir pelo medo. Então, uma paranoia pode vir pela via do medo. Os outros querem nos fazer mal, eles querem subverter a família, eles querem destruir a nação, ou eles querem nos perseguir, né? Tudo isso são respostas baseadas no medo. O medo é mais intenso em produzir paranoia. Uma vez que a paranoia já está instaurada, quem lhe questiona de fora, por exemplo, você faz parte de algum tipo de grupo
que alimenta crenças paranoicas que todos estão contra nós, né? Tem uma crença que a gente até brinca, eu e alguns amigos, de que existem grandes banqueiros comunistas que governam o mundo e querem implantar um comunismo global. Mas eles são banqueiros, qual é a lógica? Ah, mas eles têm interesses que a gente desconhece, né? São teorias conspiratórias mesmo, né? Mas tem pessoas que acreditam nessas teorias. Então, quem lhe questiona de fora, muitas vezes, uma vez que você já se tornou paranoico, quem questiona de fora é visto como inimigo, né? Basicamente já existe, uma vez que a paranoia de grupo já está instaurada, né? Já existe a convicção de superioridade, o grupo já está narcisista, o grupo já está autocentrado, já está megalomaníaco, se sentindo superior, achando que todos estão contra eles. E qualquer questionamento vai ser visto como partindo de um potencial inimigo. Todos contra nós. E vai gerar hipervigilância, muita ansiedade, medo de ser atacado. E o que a gente faz? Eu falei das respostas relativas ao medo. Qual é a resposta que o medo provoca? Fuga ou ataque. Ou você vai se distanciar da pessoa que questionou, ou você vai atacar a pessoa que questionou. Então a gente já tem um papel das emoções ali, nesse grupo que lhe induziu paranoia, faz você ver todos como inimigos, e aí você fica hipervigilante quando lhe questiona. Hipervigilância é um traço de tipo, estou sob ataque, estou sentindo medo. E qual é a resposta do medo? Atacar ou fugir. Ou você bloqueia a pessoa e some, ou rompe uma relação, ou você ataca, né? Então acaba sendo as respostas emocionais que são ocasionadas pela pertença num grupo narcisista, num grupo paranoide, que alimenta esse tipo de crença paranoide. Então, o questionamento dentro do grupo, aí temos de fora. Quem é de fora questiona, você reage de uma maneira emocional, vendo o outro como inimigo e fugindo ou atacando. E dentro quem questiona é punido, né? Quem questiona é banido. Então, isso continua alimentando a paranoia. A paranoia vira aspectos que estão em cada membro do grupo. Cada pessoa desse grupo começa a ter uma paranoia generalizada e, pior, a pessoa nesse grupo, por tanto medo da punição que tem e tanto medo do contato exterior, além de fechar no grupo, ela se torna viciada em validação, viciada em reforço, viciada em falar coisas radicais que vão ganhar a aceitação do grupo. Ela vai estar viciada como um usuário de drogas mesmo, né? Viciada na validação, no reforço. E com muito medo da punição. Isso vai fazer o quê? Onde ela é validada, onde ela é reforçada? Dentro do grupo. Onde ela é questionada e encara como uma punição? Fora do grupo. O resultado? Isolamento. Essa pessoa é isolada e só vive com os seus pares, paranoica contra o mundo exterior. Então, eu chamo atenção para isso porque a gente vive em épocas de radicalismo político e de muitas teorias da conspiração, né? E muitas pessoas caem nessas armadilhas e não entendem por que estão nelas. E às vezes, quando elas conseguem sair, elas pensam, como eu fiquei tanto tempo nisso? E sofrem, né? Eu acho que até para nós conseguirmos dialogar, muitas vezes a gente não tem que, por exemplo, se a gente quer resgatar um parente que caiu nessa, um familiar, a gente não tem que simplesmente achar que é uma pessoa maligna, entende? Uma pessoa má. É uma pessoa que caiu num grupo que reforça esse tipo de comportamento. É um processo de resgate mesmo. Essa pessoa está viciada na validação interna, nos reforços que ela tem dentro desse grupo, nos laços desenvolvidos, nas emoções positivas naquele grupo e com medo de fora. Então a gente tem que entender isso também se nós queremos transformar isso ou ajudar as pessoas que estão envolvidas, que já aderiram a essa paranoia de grupo.